do canal de Dogs, tudo certo é com vocês, gente? Maravilha! Estamos aqui no fim de tarde, eu e o Alvin, esse rapazinho aqui, que está se tornando um cachorro mais equilibrado. Incrivelmente, né, eu falo para vocês, tem casos que em menos de um mês a gente consegue solucionar. No caso dele, vai fazer um mês amanhã que eu estou treinando o Alvin, e ele já está no nível que, olha aqui, ó, os cães latem e ele já não quer mais esboçar agressividade. Ele está tendo um equilíbrio mental que antes ele não tinha. Ele não conseguia caminhar calmo numa situação dessa. Se fosse um tempo atrás, ele até esboça uma reação de cheirar o ar, dar umas bufadas, mas ele não é mais agressivo. Isso daí é muito legal, né? Ó, vê que a baderna come solta, né? Aqui, muita lactação e o Alvin, né? Ó, no caminhar tranquilo. Isso é muito legal de ver. Eu vou chegar com ele lá na praça e vou dar mais detalhes do que a gente está fazendo com o Alvin e das evoluções em questão ao toque, né? Eu tô conseguindo tocar ele mais, até carinho na cabeça ele tá recebendo. Então isso é uma conquista muito grande, né? Os donos estão bem felizes com a questão comportamental dele. Ao ver pessoas, ao ver outros animais, ele não tá sendo como ele era antes. Ele não é mais um cachorro que ataca de graça, né? Ele só esboça agressividade se for a queima-roupa. Vamos supor que tem um cachorro aqui na caçamba e eu chegar numa distância assim, ó, talvez ele atacaria. Mas isso daí se chama defesa, não ataque, né? Então, muitos cães atacam por causa de querer se defender, não porque foram desequilibrados, né? Então muitas pessoas não entendem seus próprios cães. Aí fica uma situação sem interpretação correta do ocorrido. E agora a gente vai chegar na praça e eu vou mostrar para vocês em detalhes como que ele tá, tanto na expressão corporal como no modo de conversar com ele, como que ele tá indo. Então vejam só. Bom, gente, então estamos aqui agora, né, no espaço pet que a gente gravou aquele mesmo vídeo em que eu fiquei sentado aqui, ó, nessa parte aqui, e o Alvin aqui comigo. E olhem só como é que tá diferente essa situação para ele, né, ó. Tá sendo um cachorro totalmente diferente do que ele era, ó. Ele tá menos tenso, a tremedeira dele diminuiu num nível muito grande, ó. O rabo já não tá tão no meio das pernas. Então é um modo de agir com o Alvin que tá muito diferente, né? Vem cá, Alvin, vem. Vem cá. Isso. Ele tá num modo de agir totalmente diferente. É um cachorro que tá um pouco mais confiante. Dá para perceber que ele tá com a boca aberta na focinheira. Isso daí é muito bom, porque demonstra que ele tá tentando relaxar. Isso daí é muito bom para o cachorro. Quando ele relaxa, isso é um indício de que ele está confortável. Se o cão não está confortável, não tem relaxamento. Então muitas das vezes você não pode dar carinho no cachorro, porque senão ele te morde. Como eu citei para vocês na situação do Beethoven, né, na questão aí de carinhos. Ele não sabe entender que está tudo ok na situação. Ele só sabe entender duas coisas, que é a situação do passeio e o dele parar de avançar na questão da janela, que ele já diminuiu muito. Agora na questão do Alvin, ele está começando a aceitar um pouco mais a aproximação de outros cães e de pessoas, desde que não invadam muito essa privacidade dele, que não toquem ele. Isso daí por enquanto é só eu e os donos, né, que tocam, no caso de fato, o Alvin. E é um trabalho muito assim, meticuloso, né, calculista demais. Como eu falei para vocês, a gente vai para o nosso primeiro mês de treinamento e até então a gente mudou ele quase que da água para o vinho. Em menos de um mês, a gente vai fazer um mês amanhã. Então a gente está num trabalho muito legal com ele, em que a evolução é muito notória. A gente fez o uso sim do colar eletrônico que está nele, né, que eu estou aqui com controle, mas nem estou usando. Estou usando mais a guia e o comando de não, o comando de repreensão por voz e no toque de guia, do que de fato mesmo usar a coleirinha, né, o colar eletrônico. Então é uma coisa muito satisfatória, eu fico muito feliz pela empolgação dos donos em verem a melhoria. As pessoas do redor, né, no caso do condomínio, veem como que ele está reagindo e ficam felizes também, perguntam até se trocou o cachorro, né, que tem aquela fantasia do pessoal de que fez lavagem cerebral no cachorro, mas não fez. Ele está outro cachorro porque ele está ganhando confiança, ele está aprendendo a ser guiado, coisa que antes ele não sabia ser guiado. Então é uma coisa muito legal de se ver.
E eu espero, né, que amanhã eu vou estar gravando vídeo com ele na questão do comportamento com os donos, vou gravar mais um vídeo e acho que a gente vai trilhar aí um caminho diferente. Não sei se a gente vai continuar o adestramento dele, mas por via, né, tipo de correções, né, por dar o checklist, né, de se a gente conseguiu corrigir ou não, a gente conseguiu corrigir muita coisa dele e que ele não tem mais o mesmo comportamento. Então digamos que foi uma solução rápida para as coisas, entre aspas, né? Porque o treinamento para fixar mesmo teria que ser de 3 a 4 meses e a gente fez um só. Então é uma melhoria muito grande, porém a gente não pode falar que é 100%, que nem não daria para soltar a guia dele aqui no chão e ele ficar sozinho. Não teria como, porque ele é um cachorro muito visual, ele tem muito essa questão de proteção. Ele está aqui olhando tudo, né, os arredores, olhando aqui a praça, olhando quem está vindo de lá, quem está vindo daqui, e sempre atento. Porém, ele está pegando e baixando muito a guarda para essa questão do toque, que ele não baixava a guarda, ele rosnava, queria atacar. E no último vídeo que eu fiz com ele, consegui até tocar a mão do dono, fazer todo aquele trabalho em uma aula só, ele evoluir esse tanto todo e não esquecer do modo que eu interajo com ele. Então isso daí é muito gratificante, isso daí fica de lição para vocês, né, que um trabalho bem feito, né, com carinho, paciência e dedicação, a gente consegue o sucesso. E não é em exceção a questão do Alvin, né, como de outros cães que eu já treinei. E a gente fica muito feliz, né? Sem palavras aí, como eu falo para vocês, né, dedicação, fé e amor, a gente consegue tudo. Se não fosse o nosso Deus ali, ó, que está aqui em cima, né, a gente não vê, mas ele é o olho que tudo vê, ele vê todas as nossas ações. Se não fosse por ele, a gente não era nada. Então eu agradeço muito ao Senhor por causa desse dom que eu tenho de trabalhar com esses animais aqui e resolver a vida deles e das pessoas também, para ter mais conforto e mais bem-estar, né, no modo de guiar o seu cão, no modo de conduzi-los, tá certo? Então é isso, gente, espero que tenham gostado do vídeo, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tchau, tchau!